Meu nome é Plínio Tomás, eu sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês hoje o método racional, que é usado em hidrologia. A hidrologia, ela fornece as vazões, a hidráulica fornece as medidas de um canal, por exemplo. Então agora vamos ver o método racional. Vamos então ver o método racional que eu falei logo no início. O método racional ele foi feito em 1851 na Inglaterra. Ele é até uma área de 2 quilômetros quadrados, ou seja, 200 hectares. Aqui no Brasil nós usamos esta, essa área como limite. Alguns países usam limites diferentes. No método racional, nós supomos aqui que nós temos uma bacia. E supomos que está chovendo por igual em toda a bacia. Isso não é verdade, muda muito, mas a gente supõe que está tudo chovendo por igual. Aí eu tenho uma seção de controle, essa seção onde está a seta. Eu quero saber a vazão de pico nesse ponto. Então eu preciso saber o tempo que uma gota de água mais distante, que está aqui, demora para chegar lá. E quando essa gota demorou para chegar aqui, a gota que estava aqui já chegou, a outra gota do outro lado já chegou também. Esse aqui é o tempo de concentração. A forma do método racional, para decorar, a primeira coisa, lembra da CIA, que todo mundo gosta, vê muito filmes na televisão, seriados da CIA. Q igual a CIA dividido por 360. Q é a vazão de pico em metro cúbico por segundo. C é o coeficiente de Ranoff, que é um adimensional. I é a intensidade de chuva em milímetro por hora. A é a área em hectares dividido por 360. Essa fórmula é usada praticamente no mundo todo. Na Índia, na Alemanha, nos Estados Unidos. Às vezes eles têm unidades diferentes, mas a fórmula é a mesma. Só para lembrar também, aqui embaixo, um hectare é 100%. Um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Um quilômetro quadrado equivale a 100 hectares. É sempre bom ter uma ideia das unidades. Esse aqui é uma representação gráfica do método racional. Então você tem uma chuva constante, que vai até o tempo de concentração. Depois a chuva para, depois a água vai escoando até aqui. Então, ao tempo de concentração até chegar no ponto alto, maior posição, depois a água vai até aqui. Se você pegar 2Tc vezes Q dividido por 2, dá essa área que é o volume. Se você tiver o coeficiente de Ranoff, ele é uma relação do escoamento superficial. Então, por exemplo, às vezes você tem duas áreas, a A1 e a 2, elas têm coeficiente de Ranoff diferente. Então eu posso fazer um coeficiente ponderado, que está nessa fórmula aqui. Essa aqui é uma equação de chuva do Paulo São Paulo Vick. É uma equação antiga da região metropolitana de São Paulo. É uma equação muito usada. Ela está em milímetro por hora, que é bastante usada. Eu uso bastante essa equação. E a intensidade da chuva em milímetro por hora, como está marcado aqui. O TR é o período de retorno. Esse T é o tempo de concentração, que para o método racional, o tempo de concentração é igual ao tempo de duração da chuva. Essa aqui é uma outra forma de Martinez de Magni, feita por um pessoal da USP também, da Politec, para a região metropolitana, só que é uma forma de logaritmo, logaritmo neperiano. Eu não gosto de usar muito essa fórmula, porque a gente comete muito erros. Eu já vi vários, eu dou assessoria para firmas de engenharia, eu já vi vários erros. Por exemplo, um erro que o pessoal tem, essa fórmula dá em milímetro por minuto, não em milímetro por hora. Então, às vezes a pessoa erra nisso aqui. Outra observação da fórmula. O t, o período de retorno t, se o t for igual a 1, não pode aqui, vai dividir por zero. Então, essa fórmula aqui é muito possibilidade de erro, talvez menos 0,9. Então, é fácil de eu errar nessa fórmula. Se você for usar essa fórmula,
tem que tomar muito cuidado para não errar, verificar várias vezes que a gente erra. E outra coisa, essa forma vai nesse limite de 10 minutos a 1440 minutos. Essa forma é a forma mais nova, mas não tem muita diferença entre essa fórmula e a forma anterior. O tempo de concentração, eu já comentei logo no início, é o tempo que leva uma gota de água mais distante até o trecho considerado. É o tempo que demora para chegar a água até lá. Então, o tempo de concentração, muito usado, uma forma bastante conhecida, é a fórmula equação de Kiprich. A equação de Kiprich, porque Kiprich fez duas equações. Essa do Tennessee, que é a mais usada no mundo. Então, você tem 0,019, L é o comprimento do Talveg. Talveg é o fundo da bacia. Esse fundo da bacia, você vai da seção de controle até o topo lá. Esse é o comprimento L. Essa é a declividade, em metro por metro. A declividade sempre que a gente usa é metro por metro. Aí você tem o tempo de concentração em minutos. Esse aqui é um exemplo. Eu vou pegar pelo Kiprich, eu tenho um tempo de concentração que eu quero, eu tenho a distância de 600 metros, eu tenho uma declividade de 3%. 3% é 0,03. Cuidado com as unidades. Ó, eu coloquei em cima aqui, ó. 0,03 é 3%. Aí faz as continhas aqui, deu 10 minutos. Aqui eu tenho uma equação de chuva, por exemplo, de Cuiabá. Essa fórmula aqui, muitos chamam de Keifer e Chu, mas não é muito conhecida por esse nome. Então o pessoal fala a fórmula, não mostra a origem dela, desse sistema. Então, isso aqui é a forma que tem lá de Cuiabá. Tem o TR, eu vou pegar para 25 anos, eu uso muito de microdrenagem. O tempo de concentração é 10 minutos. Então eu vou achar a intensidade de chuva de 164,58 milímetros por hora. Agora eu vou escolher o runoff, eu não escolhi ainda. Então o runoff, por exemplo, o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo adota, no Estado de São Paulo, um C mínimo de 0,25. Quer dizer, se você acha que é 0,10, eles não adotam, eu acho que tem que ser 0,25. E o máximo é de 0,95. O C nunca é adotado igual a 1. Mesmo porque tem aderência nas folhas, nas paredes, etc. Então, existe uma maneira também de você achar o coeficiente C através da área impermeável. Isso foi feito pelo Scheller em 1987 e foi feito também pelo Tucci, é um professor da Politécnica que dá aula no Rio Grande do Sul. É um professor muito bom. Então você pode usar as duas formas que são praticamente a mesma. Eu uso bastante, mas às vezes eu sou obrigado a usar uma tabela que nem essa. Eu tenho que tem coisas que eu não tenho dados, eu uso o C de Hanoff. Então precisa tomar muito cuidado quando usar o C de Hanoff, precisa ter muita experiência assim para você não usar um C errado, ou muito alto ou muito baixo. Tem que tomar cuidado. Eu mesmo às vezes eu tenho dúvidas de várias coisas de adotar o C. Imagina a pessoa que está começando a fazer um trabalho. Eu sempre tenho dúvida. Toma cuidado em adotar o C. Então, aqui é o método racional, né? Eu adotei, por exemplo, C igual a 0,50. A intensidade de chuva eu calculei por aquela forma lá de Cuiabá, que eu mostrei. E o período de retorno sempre é relativo ao período de retorno. E a área, eu segui uma área da bacia de 20 hectares. Aí eu fiz as continhas aqui e deu quase 57 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão de pico. Vou mostrar agora um dimensionamento de reservatórios através do método racional. Para reservatórios, os americanos, os especialistas, fizeram esse gráfico aqui, cuja base dele é 267 TC. Esse TC que foi colocado aqui é baseado num programa do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, que é o Soil Conservation Service. Então, esse hidrograma triangular é com a base de 267 que nós vamos usar. Então, por exemplo, e vamos usar o conceito da teoria do impacto zero. Porque quando tinha pastagem, floresta, tudo,
você tinha um hidrograma que é esse aqui, ó. Esse de baixo aqui, esse hidrograma. E quando tem, depois do desenvolvimento, você tem um hidrograma, aquele pico grandão lá em cima. Esse pico grandão. Então eu tenho quando tinha pastagem, tinha floresta, é menor vazão. Aqui tem maior vazão. A diferença é de área. Então essa área achurada vai ser o volume. Então, olha aqui, voltando de novo ao conceito de pré-desenvolvimento e conceito de pós-desenvolvimento. Esse TB, que é essa vazão, que é a base aqui, é 2,67 vezes o TC, que é do Soil Conservation Service. Você fazendo as continhas ali, dá isso aqui. V igual a 0,5, que pós menos que pré, TB vezes 60. E 60 é para dar em metros cúbicos, né? O minuto para passar para o segundo. Então, isso aqui é muito fácil de usar. Esse TB é 2,67 TC, que está colocado ali. Então, eu vou dar um exemplo prático. Isso aqui, mais ou menos, é do piscinão do Pacaembu. Embaixo, saindo do estado do Pacaembu, tem um reservatório que está enterrado lá, que foi projetado pelo Dr. Cagnoli. Inclusive pelo diretor de 25 anos, né? Então, eu estou pegando essa fórmula lá, o tempo de concentração que o Cagnoli achou foi 15 minutos, o TB 267 vezes TC são 40,5 minutos, a vazão de pré é de 13 e que pós 65 calculado pelo método racional. Aí eu aplico a fórmula, me deu 63.180 metros cúbicos, que é o volume do reservatório. Quer dizer, entra 65 metros cúbicos por segundo e sai só 13. Uma coisa interessante que foi feita aqui, eu acho muito bom de explicar, a vazão de pé, você pode ter quando tinha floresta, quando tinha um pasto. Mas no caso lá, tem a Avenida Pacaembu. Na Avenida Pacaembu, existem duas aduelas que dão a vazão máxima de 13. Então, pegou esse 13. É esse 13 que vai ser jogado no Rio Tietê, para ter uma ideia. E funciona muito bem. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui está o meu site, pliniotomas.com, o meu e-mail, pliniotomasgmail.com, e estamos às ordens, né? Qualquer consulta pode ser feita pelo meu e-mail e o site, esse pliniotomas.com, eu tenho 49 livros. Livros bastante, geralmente, na parte de hidrologia e hidráulica. Então, muito obrigado. Espero que tenham aprendido um pouco do que é o método racional. Obrigado.